Quantas vezes você já se pegou dizendo pra si mesma, você aí com seus pensamentos na sua cabeça, eu tenho que dar conta de tudo, ou eu deveria ser melhor, eu deveria ser mais organizada, mais calma, fazer isso, não fazer aquilo, aí dentro da sua cabeça. E se eu disser que essa voz não é você? Essa voz é o que Jung, psiquiatra suíço, chamou de ânimos, que é a energia masculina na nossa cabeça, dentro da mulher. Essa é uma força masculina interna, é a força do agir, do fazer, da vontade, sabe? E é o seguinte, essa voz masculina, ela pode muito bem ser um aliado quanto um tirano dentro da psique feminina, falando ali na cabeça dela, incansavelmente, o que a mulher precisa fazer, o que a mulher precisa, tem que, você tem que, sabe? E trazendo peso e desaprovação. No trabalho, imagina aquela mulher que já fez um monte de coisa. Ela é super dinâmica, eficiente e tudo mais. Ela já fez uma lista enorme de tarefas, mas ela ainda se sente em dívida. Até o chefe já elogiou ela pelo trabalho dela. Só que ela pensa: eu ainda não fiz o suficiente, eu ainda não dei o meu melhor, poderia ter ficado melhor. Sabe essa autocobrança? Ela se sente uma fraude. Sabe aquela síndrome da impostora? Tem um toque aqui. Esse é o ânimos negativo na mulher, onde ele é cobrador, perfeccionista e fazendo com que ela fique com essas questões aí na cabeça, para provar o próprio valor através do que ela faz, através do que ela produz e não através de quem ela realmente é. Na maternidade, você já viu uma cena dessas? Olha só, a mãe cuida do filho, cuida da casa, cuida de tudo, né, do trabalho, até das coisas que gosta. Mas ela chega exausta, ela chega cansada, sem energia. E de tanto fazer e se esforçar, ir além dos seus limites, os seus ombros, as suas costas travam. Ela mesma pega sobrecarga para ela, peso das tarefas. E eu tenho que, eu preciso fazer, eu preciso, né, dar conta. Isso fica muito na cabeça dela. E isso pesa no seu corpo. Esse é o peso do ânimos na sua forma negativa. Ele fica como um campo de defesa, que deixa ela sempre em alerta. E se eu parar, tudo desmorona. Agora, nos relacionamentos, né? Como é que isso funciona? É um tema polêmico e delicado. Lá vem bomba. Mas sabe aquela mulher que fica pensando que eu preciso ter um homem provedor para me proteger, para resolver as coisas para mim? Pois é. Ela coloca esse parceiro, o homem de carne e osso, na função de pai, na função de provedor, na função de autoridade. E aí, ela não é um parceiro que caminha lado a lado, sabe? Sempre vai ser alguém que tem até poder sobre ela. E aí, gente, o que que acontece? O resultado desse homem provedor é cobrança, discussões intermináveis, DRs que nunca terminam, porque o ânimos, ele quer sempre resolver o problema agora. Ele quer exigir, ele quer criticar, ele quer julgar, sabe, o que o outro está fazendo? Porque nunca tá bom o suficiente. Tanto para si mesma, a mulher se exige, a mulher se julga, a mulher fica crítica com ela mesma, quanto com o parceiro, quanto com o homem. E aí, o que que acontece nessa discussão? A mulher tem o ânimos, né? E o homem tem a ânima. E olha só, Jung, né, falou que aquela parte do homem moderno, né, que o homem ignora, aquela parte do sentir, do olhar para dentro, do olhar para suas emoções, do olhar para que eu quero isso ou eu não quero aquilo, o que ele realmente quer e deseja dentro dele, mas de verdade, não na ilusão e na emoção. Enfim, essa é a parte feminina do homem. Aqui, bem brevemente, bem assim, a pontinha da pontinha do iceberg, tá? E
aí, quando o homem não olha para esse lado dele, o que hoje em dia é raridade, né? Essa ânima, nessa situação onde o ânimos negativo da mulher começa a criticar, começa a colocar o dedo na ferida, começa a julgar aquele homem, adivinha quem aparece na DR? A ânima do homem. E aí, Jung mesmo disse que a ânima é aquela que deixa o ambiente com vapores tóxicos. Sabe aquele homem que fica com pena de si mesmo, que fica, as coisas estão ruins, não sei o quê, sabe? Que parece mesmo assim, que entrou aquela névoa, aquela nuvenzinha negra em cima daquele homem, e aí na discussão vira aquele balaio de gato. Enfim, ânimos negativo, com certeza ele vai dar a mãozinha para puxar a ânima negativa. Agora vamos para aquelas idealizações. Sabe aquela mulher que não consegue esquecer o ex, o professor, o chefe ou até um bandido do passado? Aquele que roubou o seu coração e pisoteou nele? Enfim, a mente, né, repete que ele era incrível, que ele era diferente, que ninguém vai ser como ele. Ele era insubstituível, forte, valente, viril, né? Mas na verdade, ela só está projetando no João da Silva, né, de carne e osso, o reflexo dessa imagem interna que ela tem. E agora, vamos dar um passo a mais? Vamos ir mais profundo nisso e vamos para a sombra do ânimos, quando ele domina mesmo, né? Sabe aquelas vozes internas? Eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta, eu deveria, eu preciso. Por exemplo, quando uma mulher é desafiada e vai até os seus limites, sabe? Que ela quer provar que ela consegue. Olha só, quem sou eu, né? Também tenho ânimos e também preciso tomar cuidado para não entrar no negativo. Olha só, quando eu era mais jovem, a minha mãe tinha uma casa, né, e tinha ali um quintal que era no contrapiso. Ela comprou ali tintas para passar no quintal e eu precisava provar alguma coisa, né? Claro, esse ânimos negativo chutando ali a minha poupança, né? E aí, o que acontecia? A minha mãe ficava querendo que o meu pai fizesse, que o meu pai pintasse o quintal. Vixe, isso faz muitos anos, eu era solteira ainda na época. E ela ficava ali, né? Porque lembra que eu falei da crítica? Pois é, crítica e julgamento? Exato. E aí ela ficava, porque a tinta tá aí, que não sei o que não sei o que lá. E às vezes, né, a gente sabe que o homem fica sentado no sofá, assistindo alguma coisa, e a gente ali pedindo para ele, troca a lâmpada, né? A gente fica ali, né, porque a pessoa às vezes também não colabora, né? Mas enfim. E aí o meu pai não fez. E ela já estava ali pedindo há muito tempo. Aí, adivinha quem foi lá, arregaçou as mangas e falou: Eu vou pintar isso aqui? Eu, eu mesma. Depois, gente, eu acho que eu fiquei mais ou menos uma semana passando mal por causa do cheiro da tinta. O quintal ficou pintado, né? Do meu jeito, mas ficou pintado. Só que isso foi um peso enorme para mim. Eu não precisava fazer isso. Eu não precisava provar nada para ninguém. Mas naquela época eu não tinha esse conhecimento, né? Aí fazer o quê? A gente cai nas garras do ânimo negativo. E sabe aquela sensação da mulher de que ela sempre precisa trabalhar mais para ser uma boa mulher, sabe? Ela sente que ela precisa se dar mais, ela precisa de uma pós, ela precisa de duas pós, ela precisa ir além. Ela tá sempre ali buscando algo que parece que nunca é preenchido. Muito provavelmente é a voz do ânimos negativo. Emocionalmente, esse ânimos negativo ele também pode trazer isolamento, frieza, sobrecarga. A mulher entra em situações onde ela fica nessa questão de que ninguém é bom o suficiente. Ela fica extremamente racional e analisa as pessoas como se não tivessem caminhos próprios de evolução. Falta compaixão. E ela acredita que ela realmente precisa dar conta de tudo, sozinha. Vamos para os exemplos, né?
Fisicamente, a tensão no corpo, exaustão, doenças psicossomáticas, são uma forma de identificar o ânimos negativo na mulher. Questões, por exemplo, nas costas, na coluna, nos ombros, rígidos, sabe? Dores de cabeça, enxaqueca. Por quê? A gente não diz que, você está carregando o mundo nas costas? Pois é, a mulher, ela sem perceber, tomada por esse impulso, tomada por esse ânimos negativo, essa voz que fica, limpe a sua casa tem que estar toda limpa, a sua casa tem que estar toda arrumada, a sua casa precisa ser assim, você precisa fazer tal coisa, sabe? Com o peso da obrigação. E muitas vezes a gente não percebe. E como a gente não foi ensinada, a gente acaba se levando, acreditando que essa voz é nossa, mas não é. E como é que a gente transforma isso, né? Como é que a gente sai desse buraco que a gente se enfiou, né? Porque precisa ter uma solução, né? Precisa ter uma saída disso. O primeiro passo para passar por isso é a percepção. Imagina que você está limpando a sua casa, você já está exausta, você já está cansada, e vem aquela voz: você precisa terminar tudo agora. E aí, o que você pode fazer? Você pode parar, pensar: epa, ei, eu sei que essa voz não é minha. Silencia, pensa, analisa. Questione, não, mas por que eu preciso? Não racionalizando, mas indo para o lado seu, olhando para o seu corpo. Por exemplo, às vezes você já está cansada, exausta. Então, será que, por exemplo, só lavar os banheiros hoje não seria o suficiente e amanhã você continua? Segundo, questionamento. Pergunta para si mesma: em que momento eu fui invadida, invalidada? Por exemplo, no trabalho, ao ouvir uma crítica injusta na família, será que eu busquei aprovação de alguém? Será que eu estava querendo que aquele meu chefe batesse palminhas para mim? Será que eu estava querendo que o meu pai me olhasse e me achasse, oh, também a gente precisa aprender a se reconectar com a nossa própria alma. E o que é isso? É a gente não precisar ficar provando o nosso valor pelo que a gente faz, pela gente ser a melhor funcionária, a melhor mãe, a melhor isso, a melhor. Não. É apenas a gente ser quem a gente é, não o que a gente faz. Isso na prática, por exemplo, ao invés de você limpar a casa, para que à tarde o seu parceiro, o seu companheiro, né, ou sua mãe, sua sogra, enfim, chegue na sua casa e veja que tudo está limpinho, isso é projetar para fora. Agora, quando você se posiciona e fala, não, eu estou fazendo aqui porque eu quero me sentir bem, porque eu gosto, e isso, gente, para o inconsciente, ele não como é que se diz? Ele não entende se a gente disfarçar. Se você fizer isso, falando até que você está fazendo para você, mas na verdade, lá no seu coraçãozinho, lá no fundinho, você está fazendo esperando a aprovação dos outros, o inconsciente sabe. Não dá para mentir para o inconsciente, sabe? Então, é você começar aí, né, fazendo por você e para você, somente e não pelos outros. Os outros ganham por tabela, percebe? E olha só, não existe a possibilidade de você encontrar um cara legal, de você encontrar um homem, um parceiro de verdade, se você não ter uma vida mais leve. Não é só ter uma vida interessante, como dizem por aí. Você precisa de uma mudança real na sua vida, porque aí, minha querida, não adianta você ir para a igreja, você orar, você jejuar, você ficar ali com calo no joelho de oração, de novena, de jejum, expulsando demônios da sua vida, quebrando maldições familiares, fazer despacho, magia, rezo, terço, voodoo, seja lá o que for. Não adianta, porque isso tá no inconsciente. Isso é arquetípico, isso é universal, isso toda mulher tem. Inclusive, muito do que eu ouvi
né? Na igreja evangélica, hoje eu sei que está no inconsciente, tanto do homem quanto da mulher, e muitas coisas está relacionada ao ânimos e à ânima, tá? A psicologia explica de uma forma divina, de uma forma assim que não dá para dizer que não é. Então não adianta fazer essas coisas. A gente precisa olhar para isso dentro da gente, porque se a gente quer um futuro melhor, um futuro leve e alguém legal do nosso lado, é com a gente. Nunca, nunca é com o outro. É sempre com a gente mesmo. E aí, aos poucos, a gente vai se percebendo, identificando, opa, isso aqui não é minha voz, ah, te peguei, isso aqui também não é minha voz, olhando para essas nossas partes internas, e aí a gente vai fazendo uma reconexão com a nossa alma, com a nossa essência, e aí o trabalho não é para todas, né? São poucas as pessoas que têm coragem de olhar para isso de uma forma honesta, porque dá trabalho. E você começa, para, você cansa disso, sabe? De todo esse trabalho interno. Aí você chuta o balde, não quer mais saber disso. Aí depois você lembra que você quer algumas coisas, aí você vai lá e busca o balde. É igual dieta. É aquela coisa, não adianta a gente se trabalhar, ir para academia, por exemplo, você quer um corpo malhado. Você precisa ir para academia, você precisa comer melhor, ok. Aí você faz isso por um mês. Você vai direitinho na academia todo dia, acorda às 4 da manhã e ali e tal, beleza. Você vai conseguir o shape? Primeiro que você não vai conseguir o shape, tipo Schwarzenegger, sabe? Esses caras fisiculturista. Não. Primeiro que não vai ser em um mês que você vai conseguir isso. Segundo, se você começar, tá lá, você consegue, vamos supor, um ano, eu nem sei quanto tempo um fisiculturista treina, mas ok, vamos supor que seja um ano, você consegue, fica lá todo como você gostaria, né? Se você parar, você não vai continuar com aquele shape. Aquilo lá vai desabar. É a mesma coisa com os nossos conteúdos inconscientes. A gente precisa ir trabalhando, porque ninguém vai fazer isso pela gente. E se você quer um futuro melhor, infelizmente ou felizmente, é assim que a gente consegue. Por exemplo, outro exemplo aqui. Você vai querer uma colheita abundante, não vai, no seu futuro? Uma colheita próspera, viver bem e tudo mais? Então, plantando em um solo que já não tem nutriente, o que você vai colher no futuro? Você precisa, primeiro, adubar esse solo, né? Você precisa tratar essa terra, para só assim semear sementes, né? Você precisa escolher ali as sementes que você está semeando. E aí você vai colher algo diferente lá na frente. Um vinho novo, gostoso, sabe? Encorpado, em taça suja. Se ele é servido numa taça suja, ele não limpa essa taça, suja o vinho, entende? E para resumir toda essa história, o ânimos, essa voz interna na cabeça da mulher, digamos assim, para ficar mais fácil, mais didático, ele pode ser um impulso, pode ser um aliado interno que te dá coragem, que te dá estrutura, que te dá força, que te dá vontade de, nem aqui, vir, pegar o microfone, ligar e fazer. Isso é energia masculina, isso é o ânimos. Mas, se ele permanece inconsciente, ele acaba sendo o tirano, que cobra, que sufoca e que exaure a mulher. Só põe mais peso, mais crítica, mais julgamento sobre si mesma, principalmente. E quando você percebe, você nomeia, você começa ali a entender mais essas figuras interiores, é que você tem a verdadeira liberdade. Você já não cai mais nas armadilhas. Não é sobre provar nada, é sobre ser você, é sobre ser inteira. E aí a vida realmente muda. E se você já identificou algumas vozes aí que, né, ficam aí na sua cabeça, me conta aqui nos comentários. Qual é a frase aí que tanto te autocritica, ou às vezes até te deixa um pouco irritada consigo mesma, ou até com os outros? O ânimos, ele sempre aparece no nosso dia a dia, tá? Fica esperta. E se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, manda para uma amiga, que com certeza vai ajudar ela também. Bom, eu espero que tenham gostado, que tenha ficado claro.
Um beijo e até o próximo vídeo.